Agradecer ao Senhor por esse dia, por essa noite maravilhosa. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por nos reunir nesse local de culto, como o Senhor tem feito, Senhor, cada segunda-feira. Obrigado, Senhor, por esse cuidado que o Senhor tem tido conosco. Agradecemos mais uma vez pela vida dos irmãos Calmon e Rita, que têm se entregado, Senhor, a esse ministério de forma tão bonita, Senhor, e exemplar, conforme a tua graça tem sido derramada neles. Continua, Senhor, a abundantemente derramar graça sobre eles, e que eles continuem sendo um exemplo, Senhor, para todos dessa comunidade. Oramos também por aqueles que ainda não foram encontrados, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos, que o Senhor possa trazê-los, que eles ouçam a tua palavra e sejam salvos. Nós temos aprendido, Senhor, tanto na tua palavra como na prática da tua palavra, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor que usa da sua misericórdia. Por isso nós rogamos para que vidas sejam salvas, Senhor, nesse local. Ajuda-nos na noite de hoje na compreensão exata daquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Que não haja nenhum empecilho que venha atrapalhar a tua fala e o nosso ouvir. E que nessa conexão perfeita nós possamos ser como um solo fértil. Que venhamos a dar o fruto que evidencie que somos teus, Senhor. Que o fruto do Espírito se torne cada vez mais visível na vida de cada um de nós, Senhor. Que haja amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio, Senhor. Que essas características sejam mais e mais visíveis nas nossas escolhas diárias, Senhor, nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas palavras. Que fique claro, Senhor, para todos que somos teus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite maravilhosa, onde já sentimos a tua presença inundando os nossos corações, Senhor, enchendo o nosso espírito. Louvado seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar. Hoje eu vou iniciar já em Gênesis, para que os irmãos tenham acompanhado, né? Todos que estão aqui nessa noite têm acompanhado como nós temos estudado essa passagem de Atos, que é o sermão de Estevão. Chamam de sermão de Estevão, alguns a defesa de Estevão diante do Sinédrio. Sabemos como Estevão foi, né, falsamente acusado de querer blasfemar contra o templo, e contra a lei. E Estevão, então, por meio desse sermão, por meio dessa defesa, ele está mostrando para aquelas pessoas que os verdadeiros blasfemos, os verdadeiros blasfemadores eram eles e não ele. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa, em primeiro lugar, se analisar, para que se de fato alguma acusação é feita contra a gente possa se analisar, para que a gente possa pesar na balança, que é a palavra de Deus, se aquilo que nós estamos sendo acusados é verdadeiro ou falso. Uma vez que aquilo é verdadeiro, a gente só tem o caminho do arrependimento, e glória a Deus que a gente tem o caminho do arrependimento e do perdão, da fé, que nós somos perdoados em Cristo Jesus. Mas se essa acusação ela não é verdadeira, é importante que a gente também saiba como se defender, no sentido de como devemos falar, o que de fato deve ser dito, o que de fato deve ser considerado em relação às nossas atitudes. Qual é a atitude que é compatível com o cristão, qual é a atitude que não é.
Então, hoje é extremamente necessário a gente limitar essas questões, né? Porque vemos um movimento evangélico que cresce sem freios, que cresce sem nenhum tipo de valor moral, nenhum tipo de apego às escrituras. As pessoas dizem que são evangélicas sem nem saber o que significa isso. Então, as pessoas respondem a algo que se chama apelo, que nem bíblico é. Então, não tem apelo na Bíblia, vem aqui e aceite a Jesus. Isso não existe. Pelo contrário, quem deve nos aceitar é Ele que é o Rei. Então, a gente clama, Senhor, salva-me. E Ele não é obrigado a salvar, viu? Ele salva quem Ele quer. Mas, pela graça, nós aprendemos que todo aquele que clama por Ele em sinceridade, Ele ouve. Mas Ele não está obrigado. Mas hoje a gente tem ouvido, né, infelizmente, a maior parte do movimento evangélico, que tem se tornado um movimento altamente pragmático, ou seja, um movimento que busca apenas o resultado. Ele busca apenas aumentar a quantidade de pessoas que se rotulam, que se identificam como evangélicos, sem se ocupar com o fato de que Jesus não fundou nenhum movimento evangélico. O que de fato Jesus fez foi nos mostrar o caminho. Ele é o caminho. E Jesus nos chama para ser discípulos e não para sermos apenas religiosos, como se o evangélico fosse apenas mais um tipo de religiosidade que o homem pode ter. Então a pessoa pode ser católica, ela pode ser espírita, ela pode ser islâmica, como ela pode ser evangélica. Não, não é isso. O evangélico é aquele que ele foi regenerado. Ele teve um encontro pessoal com o seu Salvador. Quando você lê a Bíblia, você entende que o cristão bíblico, ele é diferente de todo tipo de pessoa do mundo que tem algum tipo de religiosidade. Porque o cristão que de fato é cristão é o único tipo de homem, é o único tipo de ser humano que se relaciona diariamente com o seu Salvador. Em nenhuma outra religião você vai encontrar isso. Muito pelo contrário, né? Então, aqui nós vamos ver que isso não é algo que acontece apenas no surgimento do Senhor Jesus, na manifestação dele, mas mesmo antes, desde o início, né? Como nós estamos aqui em Êxodo, nós já vemos como é que Deus age por meio dos seus servos. E se teve uma pessoa que foi identificada, né, com esse ser, com esse nome, né, de servo de Deus, sem sombra de dúvidas foi Moisés. Inclusive, uma das vezes que se levantaram contra o ministério de Moisés, o próprio Senhor falou com as pessoas que acusavam, né, Moisés de liderar de forma arbitrária, que ele diz: olha, eu falo com os profetas de fato, mas com Moisés, meu servo, eu falo diferente. Com ele eu falo face a face. Quem diz isso é o próprio Deus. E a gente também percebe uma ligação muito forte entre a atitude de Estevão diante do Sinédrio e a atitude de Moisés diante do povo de Deus, pela questão do rosto que muda o seu semblante, né? Que brilha. Moisés era assim. Toda vez que Moisés ia ao encontro de Deus, buscando direcionamento para guiar o povo, a sua face brilhava. Aquilo chegava a assustar as pessoas, né? A mesma coisa aconteceu com Estevão também, antes de pregar, antes de ser conduzido ao Sinédrio e fazer a sua defesa. Então, eu queria falar com os irmãos hoje a respeito aqui ainda do capítulo 4, que nós vemos aqui a ligação que tem entre o capítulo 3 e o capítulo 4, porque é importante que a gente entenda o que está acontecendo aqui no capítulo 3 e 4,
de Êxodo. E isso é algo que deve ficar muito claro na vida do evangélico, principalmente, irmãos, para nós que somos evangélicos do século XXI, porque nós, como eu disse a vocês, vivemos em um movimento, um momento da história onde o movimento evangélico ele tem crescido, numericamente falando, e tem se tornado, de fato, assim, importante aos olhos da sociedade, por conta de muitos líderes evangélicos terem poder, dinheiro, influência, Mas a grande questão é que nós devemos saber identificar o que de fato é um servo de Deus e o que não é um servo de Deus, ou quem não é um servo de Deus. Porque já vimos, inclusive, o apóstolo Paulo falando que não é de se admirar algum tipo de dissimulação por parte dos falsos mestres, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo. Então, os falsos mestres, que são servos de Satanás, eles também se disfarçarão de ministros de justiça, ou seja, eles parecerão muito mais justos do que aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Então aqui a gente vai perceber que está começando a ter uma mudança na mente de Moisés. Já passaram-se 40 anos e Moisés ainda está aprendendo como servir a Deus. Olha como é difícil. Por quê? Nós já vimos que na primeira parte, por assim dizer, porque a vida de Moisés nós podemos dividir em 3 partes, Os 40 anos que ele fica no Egito, os 40 anos que ele fica em Midian e os 40 anos que ele fica liderando o povo de Deus depois do Êxodo. Então, Moisés, nesses 40 anos que ele está lá no Egito, ele entendia, se você percebe, se você lê o texto, você vê que Moisés, ele entende que ele tem uma missão ele tem uma responsabilidade para com o seu povo, os hebreus. Apesar dele ser criado na família de Faraó, mas ele se identificava e ele sentia que ele tinha uma missão para com aquele povo. Mas como foi que ele tentou ajudar o povo? Do seu jeito. Então, qual era o jeito que ele conhecia? A força, a violência. E aí ele matou o egípcio. É assim que Deus quer que a gente faça a obra dele? Não é assim. Então a gente trazendo agora para os nossos dias, é como uma pessoa que acha que é cristão e ele diz assim, não, eu sou cristão, então eu não sou muito assim de pregar a palavra de Deus, mas toda quarta-feira eu dou um sopão na Praça da Piedade. Sim, mas o espírita dá o sopão na quinta e você dá na quarta. Qual é a diferença de você para ele? Então, a obra de Deus é algo totalmente diferente de qualquer outro tipo de obra. É por isso que a gente não pode diminuir a igreja, que é a maior instituição na terra, por não ser da terra, a uma instituição de caridade apenas. A igreja é um lugar onde a gente se junta para ajudar as outras pessoas. Pode até ser, mas não é isso só. É muito mais. Então, aqui Moisés está aprendendo. E o primeiro processo para você aprender a servir a Deus é você se esvaziar de você. É você entender que tudo aquilo que você aprendeu antes é lixo. Então, não importa. Olha, pastor, eu sou uma pessoa que sei organizar eventos. Eu sei contactar pessoas. Eu sempre fui bom nisso. Então, se o senhor quiser fazer um evangelismo em tal bairro, pode deixar que eu preparo. Eu vou nas associações de moradores, eu vou fazer assim, e depois eu vou de casa em casa, e eu vou dizer que vai ser muito legal, que vai ter uns irmãos que tocam instrumentos assim, sabe? Maravilhosamente bem. Depois a gente vai ter uma escolinha de futebol com os irmãos Mateus e Reginho, ensinando os meninos a jogar bola. E depois a gente ainda vai ter cortes de cabelo gratuito, feito pelo servo Paulo, mas é só máquina zero, Então, vamos fazer assim, que vai ser, as pessoas vão vir. Vamos fazer desse jeito. Não é desse jeito que prega o evangelho. A gente não usa
chamariz para pregar o Evangelho. Não, pastor, assim, as pessoas vão vir, ainda que seja por uma motivação errada, aí a gente vai e prega a palavra. Não, não é assim que faz. Assim não glorifica o Senhor. Não tem glória nenhuma para o Senhor trazer as pessoas desse jeito. Porque elas não estão aqui para ouvir a palavra do único e verdadeiro Deus. Então, nós não podemos, dos subterfúgios carnais, é espiritual. É como nós aprendemos, luz e trevas não se misturam, e nós somos chamados para ser luz. Nós não somos chamados, olha que coisa interessante, você vai ver na Bíblia o Senhor dizendo, cuidado, porque existe lobo que se disfarça de ovelha para fazer o quê? Para matar as ovelhas. É isso que o lobo vai fazer. O lobo mata a ovelha. A ovelha é alimento para lobo. Mas você nunca vai ver, olhe, vão ter ovelhas que se disfarçaram de lobos para evangelizar os lobos. Tem alguma passagem do Evangelho que sugere isso? Não, nenhuma. Pelo contrário, nós somos como ovelhas indo para o matador. A gente é ovelha. Vão querer matar a gente. Aí a gente morre e vai para o céu. Não é o que está acontecendo com o Estevão? Então, aqui Moisés está aprendendo isso. Nesse capítulo 4, a gente vai perceber, né, como Deus, de fato, usa os seus servos, como Ele age na nossa vida. E o que acontece aqui em Êxodo capítulo 4, a gente vai perceber que ainda acontece nos dias de hoje. Respondeu Moisés, versículo 1. Entenda que o capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodos, eles são divididos, né? Mas eles estão falando de um mesmo momento. É o primeiro encontro de Moisés com o Senhor lá no monte, né? Através daquele aparecimento de uma árvore que queimava, mas não se consumia. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Olha Moisés aqui. Agora Moisés, ele tem humildade, mas essa humildade aqui não é boa não, essa aqui é uma falsa humildade. Moisés, na verdade, ele está decepcionado, ele está frustrado. É como a gente que diz, não, eu vou ser evangelista, eu vou ser o maior evangelista de 2023, ninguém vai me pegar. Aí a gente manda fazer 5.000 panfletos, vai para a Praça da Piedade, distribui 2. No terceiro, do terceiro ao 7º panfleto que a gente distribui, todo mundo olha e joga no chão. No 11º você não quer nem mais distribuir. Mas você fez 5.000, só deu 10. Não, eu vou ficar dando para esse pessoal jogar no chão assim, não vou fazer mais nada disso, não, volta para minha casa. Oh, mas vem cá, você se propôs o quê? Evangelizar ou você se propôs ser aceito pelas pessoas? Então, nós somos pessoas assim, pessoas que queremos resultados imediatos. A gente não tem paciência. A gente não espera o tempo de Deus. A gente nem considera que Deus tem um tempo que é diferente do nosso. A gente quer tudo no nosso tempo, do nosso jeito. Então, aqui a gente está aprendendo que a obra de Deus, ela só pode ser feita do jeito de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito do homem, não é mais a obra de Deus, já é a obra do homem. É isso que a maioria das igrejas evangélicas são. São instituições humanas. Elas já se afastaram da liderança do cabeça, que é Cristo, há muito tempo, quando os seus próprios líderes decidiram fazer as coisas do jeito deles. Então, assim, para a gente ter para a gente ter mais possibilidade de evangelizar, então, já que a nossa igreja tem tantos membros, a gente vai escolher um dos irmãos e vai botar ele para se candidatar a vereador, outro a deputado. Aí a gente, com um irmão como vereador ou deputado, a gente vai conseguir trazer dinheiro para a igreja. Com mais dinheiro na igreja, a gente consegue fazer mais evento. Com mais evento, a gente consegue salvar mais vidas. Salvar quem? Nem vocês estão salvos, pensando desse jeito.
Então as pessoas hoje, elas pensam de forma altamente carnal e nem percebem. Né? Parece que oração foi substituída por papel e caneta. Então as pessoas não oram mais para buscar um direcionamento de Deus, e quando ouvir, seguir. As pessoas fazem cálculos. As pessoas buscam o que dá certo. Ah, não está dando certo na igreja católica, então vamos imitar aqui na igreja evangélica, porque está dando certo lá. Está dando certo essa estratégia em determinadas práticas comerciais, então vamos trazer isso aqui para dentro da igreja também, o marketing. Não, não é assim que funciona. Deus não é glorificado dessa forma. Então aqui diz: não crerão e nem acudirão, porque a mentalidade de Moisés ele está se lembrando de como foi quando ele tentou ajudar, e o que foi que aconteceu? Ele teve que fugir do Egito. E agora ele estava 40 anos vivendo como um pastor de ovelhas, numa comunidade tribal, distante do Egito. E Deus agora está chamando ele para fazer uma missão que na cabeça dele, ele teria muito mais condição de fazer como filho da filha de Faraó. Mas agora ele é um simples pastor de ovelha. Na cabeça dele, quando ele tinha 40 anos, ele tinha vigor e vitalidade para fazer isso. Mas agora ele já tem que idade 80. É porque as coisas de Deus são do jeito de Deus. Quem é o primeiro pregador da igreja? O primeiro sermão foi pregado por... Mas se tinha Mateus, que era bom com palavras, porque ele era contador, ele era cobrador de impostos. Então, por que não botou ele para pregar? Porque não é assim. Não é desse jeito que Deus usa as pessoas. Então, aqui no versículo 2, olha a resposta. Deus responde com outra pergunta. Isso é para a gente, viu, irmãos? Primeiro para mim. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem nas mãos? E se ele perguntasse para a gente hoje? É mais ou menos assim: me mostra aí sua carteira de trabalho. Está escrito o que nela? O que está escrito na sua carteira de trabalho? Moisés, ele era o quê? Pastor de ovelha. Então o que estava na mão dele? O que o pastor usa para pastorear as ovelhas? Cajado. Então, se a gente traz para o... Eu tenho quase certeza que você nunca pensou nisso. Cadê sua carteira de trabalho? É o que Deus está falando aqui. Porque a gente confia, irmãos, muito mais na força dessas mãos insignificantes do que no poder de Deus nos sustentar. Tanto que a gente tem mais medo de perder o emprego do que ser expulso da igreja. Por quê? Porque se a gente for expulso da igreja, a gente vai para outra. Se a gente for expulso da igreja, a gente ainda pode sair falando mal, dizendo que o pastor foi injusto com a gente. Então, mas se a gente for colocar para fora do emprego, aí não é bom, não. Aí não é bom, porque aí o salário não vai bater, não vai cair. Que salário cai, né? Então, perguntou o Senhor: o que é isso que tem nas mãos? Respondeu: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. Você já imaginou se o seu emprego tentasse te matar? Então vamos imaginar, o irmão Mateus trabalha com tinta, né? Vamos imaginar que ele fosse abrir uma lata de tinta e a tinta se tornasse uma espécie, né, daqueles filmes de super-herói, né, que tem o vilão. O vilão é super tinta do mal. E aí ele se levanta e começa a pegar Mateus assim, querer sufocar com a tinta, sabe? Afogar Mateus na tinta. Você já imaginou isso? O irmão Paulinho, ele vai enterrar uma pessoa e o caixão se abre e suga ele. Ele está lá preso no caixão. Me salve, me salve! Né? Já imaginou isso? Já imaginou o irmão Quinho indo vender colchão e aí ele vai experimentar o colchão, né? De vez em quando ele experimenta, né? Ele deita no colchão assim para experimentar, para mostrar que funciona aquela espuma. Já pensou se o colchão traga ele e aí fecha ele, pacota ele no colchão, ele fica lá sufocado? Então a ideia é isso.
que Moisés mais conhecia? O cajado. Ele já acordava com o cajado. Quando ele ia pastorear a ovelha, estava com o cajado. Sempre era aquilo dali que ele estava na mão. Então, se tem uma coisa que eu conheço, é como usar esse cajado. Aí o Senhor disse, agora use o seu cajado, senão serpente. Se o seu emprego fosse algo que poderia te matar, como é que você se relacionaria com ele? Você já imaginou um estudante abrindo o livro e o livro querendo mastigar ele? Já viu aquele livro, come? Então Moisés está tendo essa experiência. O bordão virou uma serpente. E disse o Senhor a Moisés. Moisés fugia dela. Ó, Moisés, mas não era o seu bordão? Por que você está fugindo agora? Não era onde você colocava a sua confiança? Se viesse um animal, o pastor afugentava o animal com o quê? Com aquele cajado. Então, a gente confia em coisas e muitas vezes em pessoas que a gente não devia confiar. Nossa confiança devia estar restrita somente a Deus. A gente não pode confiar nem na gente. Mas a gente faz isso. Lança-o na terra, lançou. Moisés fugia dela. Disse o Senhor, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Irmãos, alguém já teve a experiência de ver aquele Animal Planet? Você não pega a cobra pela cauda, porque você pega ela pela cauda, ela se volta e morde você. Como é que aquele pessoal que lida com cobra pega a cobra? Pela cabeça, porque imobiliza o animal. Então, você entende o que Deus está mostrando para Moisés? Olha, Moisés, ou você confia em mim, ou você não serve para mim. É como a gente. Você vai ser um servo de Deus, mas como você pode servir a Deus se você não confia nele? Senhor, eu posso te servir, mas esse dia não vai dar. Mas como não vai dar? Eu quero que você me sirva nesse dia. Não, Senhor, mas nesse dia não vai dar. Mas é nesse dia. Então, é preciso que a gente entenda que se o Senhor não está em primeiro lugar na nossa vida, Ele não está em lugar nenhum. Quando Jesus disse que ama o seu pai e sua mãe, mulher, filho, filha, esposa, sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus não está exagerando. Jesus está dizendo um fato. Que a gente deveria o quê? Se analisar. Porque se a gente está colocando qualquer pessoa, inclusive a gente, na frente de Jesus, a gente não está seguindo Ele. Se a gente achar que está seguindo a Jesus desse jeito, isso é um auto-engano. E o auto-engano, ele não é evidência de salvação, muito pelo contrário, ele é evidência da falta dela. Então, quando Moisés é chamado pelo Senhor para dominar a cobra, o Senhor diz, você vai dominar a cobra de uma forma totalmente diferente da que você aprendeu a fazer. Você vai pegar pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela voltou a se tornar um bordão. Então, eu vou fazer uma analogia aqui. O seu emprego, ele só vai ser para a glória de Deus quando você entender que o seu emprego é só um emprego. Senão ele não é para a glória de Deus. Se você tem medo de perder o seu emprego, você já perdeu Deus. Porque a Bíblia diz que a gente só deve temer ao Senhor. A gente se torna escravo daquilo ou de quem a gente teme. Então, uma coisa é a gente ficar assustado, angustiado e ansioso. A gente tem oração, a gente tem clamor, a gente tem o Senhor Jesus para nos ajudar. Outra coisa é a gente ser dominado por algum tipo de medo. É nesse sentido que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Então não tem como você se entregar ao Senhor e continuar com qualquer tipo de restrição em relação aos mandamentos que Ele faz. É por isso que a obra de Deus, irmãos, ela sempre foi feita por poucas pessoas. Quando a gente, eu que agora, né, para mim é até difícil falar isso, porque eu não sinto isso.
12 anos de pastor. Então, você vê as pessoas que nesses 12 anos que eu continuo como pastor, estiveram, né, ao meu lado, né, dizendo também quero servir ao Senhor, e depois pararam. Por que pararam de servir ao Senhor? Porque eles nunca quiseram servir ao Senhor. Eles queriam servir ao Senhor do jeito deles. Isso não é servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor só é quando é do jeito dele. Do nosso jeito não é servir ao Senhor. Então, foram muitas e muitas pessoas que aconteceu dessa forma. Então, quando o Senhor Jesus diz, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, essa é uma realidade que não vai mudar até a volta de Cristo. A seara sempre vai ser grande, os ceifeiros sempre vão ser poucos. Por quê? Porque as pessoas que não são regeneradas, as pessoas que não têm, de fato, uma semente verdadeira e genuína, o Espírito Santo no seu interior, elas não vão se sentir motivadas a fazer a obra de Deus. Porque a motivação para fazer a obra de Deus, ela é espiritual, ela não é carnal. A gente nunca vai ser motivado por aplausos. Por quê? Porque se a gente for motivado por aplausos, se a gente estiver pregando de fato a palavra de Deus, os aplausos eles vão ser muito poucos. Então a gente não pode buscar isso, a aprovação das pessoas. Vantagem, nem pensar, porque aquele que quiser fazer a obra de Deus por interesse financeiro, só vai conseguir uma coisa, suscitar a ira de Deus sobre si. Então, quando a pessoa às vezes entende isso, a pessoa diz, eu até queria servir a Deus, mas desse jeito é muito difícil. E quem disse que ia ser fácil? É um privilégio maravilhoso, mas não é fácil. E eu acho interessante, irmãos, porque eu venho, né, de um passado relacionado com o direito, né? E nessa área de direito tem muitos concursos públicos. E às vezes a pessoa passa 4, 5 anos estudando para um concurso. E uma pessoa não consegue passar 4, 5 meses se preparando para servir ao Senhor. Dá qualquer coisa, faz de qualquer jeito. E ainda acha que Deus está se agradando. Ainda tem essa ilusão. E se alguém como eu chegar e falar esse tipo de verdade, eu ainda vou ser mal visto e mal quisto. Por quê? Porque a verdade dói. E ela dói mais naqueles que a rejeitam. Então, quanto mais a gente se opõe a ela, mais ela vai chegar até a gente e nos nossos ouvidos a gente vai sentir comichão. Por quê? Porque ela incomoda. A gente não quer ouvir determinadas coisas que nos incomodam. Pelo contrário, a gente quer chegar aqui e trazer um monte de coisa estragada e ainda dizer, Deus está se agradando que você trouxe um monte de coisa estragada para ofertar para Ele. Deus está satisfeito porque você está dando o seu resto. Porque tem gente que nem o resto dá. Olha como você é uma pessoa boa. Você é muito gente boa. Então, a gente quer ouvir esse tipo de coisa. Mas a Bíblia não nos autoriza a pregar, no meu caso, e nem vocês a aceitar uma pessoa que pregue isso para vocês. Então, Moisés está tendo que aprender que do jeito dele não vai. E Deus vai mostrar isso de algumas formas. A segunda, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, Deus fez esse primeiro sinal para mostrar, Moisés, pare de confiar no seu bordão. Você tem que confiar em mim. E quando eu mandar você pegar, ainda que seja uma serpente, você vai lá e pega. E pega do meu jeito, porque se você pegar do seu dá errado, do meu dá certo. Mas, Senhor, é como, por exemplo, irmãos, quando a gente vai fritar um ovo, alguém já fritou o ovo com o fogo desligado? Então você bota
a frigideira, você quebra os ovos e você fica esperando o ovo fritar, com o fogo desligado. Você já fez isso? Não, porque o que a gente entende? Que tem que estar quente, né? A frigideira tem que estar aquecida, e é daquele jeito que o ovo vai ser frito, não é assim? Mas e se Deus disser, eu vou fritar o ovo e você não vai ligar o fogo? E aí, você acredita? Você acredita ou não? Porque fé é quando você se aproxima de Deus acreditando que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, é preciso que você confie naquilo que você diz que te salvou. Se você não confia em Deus para colocar o alimento na sua mesa, como é que você confia em Deus para te levar para o céu? Se Deus não pode fazer o menor, que é colocar um alimento na mesa, Ele pode me levar para o céu? Então perceba como as pessoas, elas se entregam a um auto-engano e elas nem percebem. Porque é fácil a gente criar um ídolo usando a Bíblia, pegando determinadas passagens e excluindo outras, e ainda achando que nós somos corretos e que as pessoas que estão falando a verdade são erradas. E aqui ele diz, versículo 6, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. Então, se Deus diz para você colocar a mão aqui dentro da sua blusa, o que você acredita? Que Deus vai fazer o quê? Só coisa boa. Só coisa boa. E a ideia é que Deus colocou a mão, e como é que a mão de Moisés vai sair? Leprosa. Você entende o que Deus está querendo falar com Moisés? Olha, Moisés, quem vai cuidar da sua saúde sou eu. Não ache que a sua saúde é porque você dorme 8 horas por dia. Não ache que é porque você come brócolis e bastante peixe que tem ômega 3. Não ache que você tem uma boa saúde porque você é uma pessoa que tem ótimos hábitos. Não, irmãos, que bom que você tem ótimos hábitos, continue com eles. Mas não é isso que vai te dar uma boa saúde. Quando você vai no enterro, não só morre gente que tem hábitos ruins. Morre um monte de gente aparentemente saudável. Por quê? Porque quem é o autor da vida é o mesmo que determina o momento da nossa morte. Então é Ele que é o responsável por nós estarmos aqui hoje vivos. Essa é a diferença. Então, eu nunca posso dizer, o Senhor fala para mim, olha meu filho, eu quero que você vá ali em tal lugar. Aí Reginho me diz, pastor, ali é perigoso. Ali, pastor, nem a polícia desce. Pastor, aquele lugar vai fazer mal à sua saúde. Mas quem é que garante a minha saúde? É a minha percepção de segurança? Então quer dizer que se eu for para aquele lugar é perigoso, mas se eu estiver numa praia, isso não é perigoso? Quantas pessoas morrem afogadas se divertindo numa praia? Você acha que não morreu ninguém afogado esse final de semana, no feriadão? Pode não ter aparecido na televisão, mas com certeza morreu. Porque morre todo feriado, morre alguém afogado. Então é preciso que você, como servo de Deus, porque o inimigo ele sabe como nós somos pessoas medrosas em relação à nossa saúde, irmão. É impressionante que a gente sempre, né? A gente sente alguma coisa, a gente já pensa que é alguma coisa séria, né? Então, por exemplo, você comeu alguma coisa pesada, bota a mão, sente alguma pontada no peito, você já acha que é infarto, né? Não, é gases. Estou sentindo falta de ar aqui, aperto no peito. Aí você toma um Luftal, passou. Você já acha que está infartando. A pessoa está com uma dor de cabeça um pouco mais forte, já acha que está tendo um aneurisma cerebral. Já está daqui a pouco fazendo um testamento, deixando as últimas palavras. Ô irmão, quantas pessoas morrem e não fazem a mínima ideia que aquele vai ser o último dia? A maioria.
Quem sabe o momento é Deus. Então eu não posso me entregar à obra de Deus com medo da morte, ou com medo de perder a minha saúde. Por quê? Porque a obra de Deus vai fazer você perder a sua saúde. Isso faz parte do ministério. O Senhor Jesus tinha quantos anos? 30. E disseram, não tem nem 50. Você acha que a aparência de Jesus era de quem tinha 30? Não, era de quem tinha mais. Ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer, o que é sofrer. Uma vida desgastante. Como você acha que era a vida dos apóstolos? Eles dormiam a hora que queriam, comiam o que queriam, iam para os lugares que queriam. Não, era uma vida desgastante. Eles envelheciam, eles tinham enfermidades. A gente viu isso no filme do apóstolo Paulo, que assistiu tantas vezes. O que você acha que fez com o corpo de Paulo aquela quantidade de surras que ele tomou? Ele não conseguia ficar em pé direito. Então, se você não confiar em Deus para Ele cuidar da sua saúde, você nunca vai conseguir se ver a Ele direito. Por isso que aqui Moisés já está aprendendo. Mete agora a mão no peito. E ele fez, tirando eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele meteu no peito novamente. E quando tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Deus está querendo mostrar para Moisés uma afirmação que a gente às vezes até repete como cristão, mas que, olha, vou ter que ser sincero, né? A gente na maioria das vezes não acredita. Quantas vezes a gente já viu? E as pessoas que mais me disseram isso foram as que menos provaram que acreditaram nisso. Jesus está no controle de tudo. Você acredita mesmo que Jesus está no controle de tudo? E por que tem tomado determinadas decisões como se ele não tivesse? Por que você tem tomado determinadas decisões com medo do que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2? Se ele disse que a gente tem que viver cada dia. Então, aqui ele fala, olha Moisés, sua mão estava boa? Ela vai ficar doente. Agora ela vai ficar boa de novo. E ele fez isso em segundos, para mostrar justamente que ele está no controle de tudo. A gente viu Jesus curando as pessoas, e quando Jesus curava, ele curava na hora. Tinha esse negócio de cura. A única vez foi aquele homem que, no primeiro momento, eu vejo as pessoas como árvores, e depois Jesus foi lá, e agora? Agora eu estou vendo claramente, justamente para mostrar ali um processo, né? De abrir os olhos, que é gradativo. Tudo tinha, toda a cura de Jesus tinha uma motivação pedagógica, de nos mostrar o agir de Deus. Não é a cura pela cura. Mas a maioria das curas, com exceção dessa, o Senhor curava e acabou. A pessoa estava cega, pronto, abriu o olho e já está enxergando tudo. Não foi assim com Bartimeu? Aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla do manto de Jesus, acabou. Então, é importante que a gente entenda que Deus é o Deus que está no controle tanto da nossa cura quanto da nossa enfermidade. A gente tem uma tendência a achar que a enfermidade é do diabo e que a cura é de Deus. A gente tem uma tendência a achar que a enfermidade é maldição e que a cura é bênção. Irmãos, na maioria das vezes é o oposto. Quando a gente está enfermo, a gente é muito mais propenso a ser fiel a Deus do que quando a gente está saudável. Então Moisés está aprendendo a se relacionar com Deus. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 4. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 8. Se eles te não crerem, nem atentarem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás as águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas do rio que tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Perceba, irmãos,
o que o Senhor Jesus está dizendo para Moisés? Ele está dizendo: Moisés, você precisa entender que vai acontecer tudo que eu falar que vai acontecer. Tudo que eu disser para você que vai acontecer, vai acontecer. Pastor, o que isso tem a ver com a gente que é cristão? Porque que Moisés é judeu. Irmãos, tudo. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Várias. Eu quero acreditar que várias. Irmãos, são tantas as afirmações que o Senhor faz diretamente, que os apóstolos fazem, pelo Espírito, e a gente não dá crédito. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente não dá crédito. Vamos abrir em 2 de Timóteo. Ô pastor, por que não podia ser mais leve? Segunda de Timóteo, amém? Você disse que acredita na Bíblia. Quem acredita na Bíblia aqui? A gente acredita, né? Vamos ver agora. A gente acredita muito. Segunda de Timóteo, todo mundo achou? Que é o Novo Testamento. Capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E por que você acha que amanhã vai ser melhor do que hoje? Oh, Deus. E por que você acha que 2023 vai ser melhor do que 2022? E por que você acha que é em 2024 que vai bombar a sua vida? Sabe, a gente está sempre criando expectativas. A gente está sempre colocando as nossas expectativas em coisas, em pessoas, em situações, quando a Bíblia nos diz abertamente que vai piorar. E olha quem aparece aqui, no versículo 6 do capítulo 3. Capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 6, tá certo? Sim. Pois entre estes, aqui ele está falando falsos mestres, que é a multiplicação deles. A multiplicação dos falsos mestres é um sinal da multiplicação dos falsos crentes, porque esses dois estão interligados. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Imagine, nos dias de hoje, é capaz da pessoa responder um processo pela Maria da Penha aqui. Porque chamar mulherinhas, né, é um termo até pejorativo. Sobrecarregadas de pecado. Irmãos, eu espero que você nunca tenha ido, né? Mas se você observar nessas festas de paredão, essas coisas assim bem feias que têm acontecido nos nossos dias, tem mais mulher ou homem? Mulher. Muito mais. Aí a gente tem dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque eu só falar isso já parece aos nossos ouvidos machismo. Não é não, irmão. Isso é uma constatação bíblica. Que as mulheres são mais vulneráveis aos ataques espirituais. Não que os homens também não sejam, mas as mulheres são mais. E aqui, essas mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, quantas vezes eu já me deparei com pessoas com essa realidade na igreja tão triste? Pessoas que você é capaz de ensinar 3, 4, 5 anos seguidos a mesma coisa e parece que a pessoa nunca ouviu. O comportamento da pessoa só vai piorando. A pessoa está sempre na expectativa do próximo engano. E aqui, versículo 8. Olha quem vai aparecer aqui: Moisés. E do modo porque Janes e Jambres, você sabe quem são esses dois? São os dois magos que vão resistir a Moisés lá. Eram magos, né? Eram os feiticeiros de Faraó. Do mesmo modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes, também estes resistem à verdade,
São homens de todo corrompidos na mente. Essa é a capacidade dos falsos mestres. Eles são corruptos e corruptores. Então, 2 Timóteo 3, versículo 8. Então, o perigo que a gente tem que ter de não se desviar da verdade é porque, irmãos, a gente só pode dar o que a gente tem. A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, por exemplo, se você não é luz, você pode dar luz para alguém? Se você não é sal, você pode dar o sal para alguém? A gente só pode dar o que a gente tem. Se a gente não tem amor, a gente pode dar amor para alguém? Não pode. Então, se a gente está no engano, a gente pode dar a verdade para alguém? Mas hoje a gente ainda ouve pessoas, dizendo que os falsos mestres estão fazendo uma grande obra para Deus, porque eles conseguem ajuntar milhões de pessoas que louvam a Cristo. Que Cristo que eles nem conhecem? Porque nunca lhes foi apresentado a verdade. Então eles nunca foram salvos, eles nunca ouviram a respeito do caminho, da porta. Então, Janes e Jambres foram os primeiros opositores. Assim que Moisés chegou no Egito, que foi até Faraó, que fez o sinal que Deus mandou, qual foi? O bordão vai virar uma cobra. Eles fizeram virar 2 cobras. Mas qual foi a diferença? A cobra que o bordão de Moisés se transformou, comeu as outras 2. Então, perceba, irmãos, que por mais que a mentira seja atraente, por mais que a mentira atraia multidões, mas a mentira nunca vai conseguir enganar aqueles que foram alcançados pela verdade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e jamais seguirão o estranho, porque não reconhecem a voz. Por isso que nós aprendemos que a maldade se multiplicará de tal forma, diz o Senhor Jesus em Mateus 24, que sinais e prodígios serão feitos que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Se possível, porque os eleitos não podem ser enganados. A verdade que há neles sempre será como um escudo protetor para a mentira. Isso não significa que a gente não possa ser influenciado e tropeçar. Podemos. E daí a necessidade de uma vigilância em tempo integral. Mas um eleito de Deus, ele não é enganado. Versículo 8 ainda. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então a ideia é, existe uma fé que é aprovada, existe uma fé que é reprovada. Então não basta a pessoa dizer que tem fé. Por quê? Porque os demônios creem e tremem. A fé falsa, ela não salva. Ela não é evidência de salvação. E aqui, concluindo essa passagem, eles todavia não irão avante. Mas, pastor, a gente olha hoje em dia e parece que os falsos mestres estão indo avante. Não, eles não estão. Como é que você pode achar que uma pessoa está tendo sucesso se ele está indo para o inferno? Que tipo de sucesso é esse que termina no inferno? Tem algum sucesso? Não, irmãos. É porque a gente tem muitas vezes uma visão meramente humana, como foi o caso do próprio Asaf, servo de Deus. Ele olhou para a vida dos ímpios e disse: não, Senhor, o Senhor vai com os ímpios. A vida da gente que serve ao Senhor é só dificuldade. O que foi que o Senhor mostrou? O final da vida dos ímpios. Aí Asaf disse: eu que não quero essa vida para mim. É como, por exemplo, se a gente ouvisse a parábola do rico e Lázaro só até o comecinho, você queria ser o rico ou Lázaro? Não, eu sempre quis ser Lázaro. Eu sempre me identifiquei em não ter nada para comer. Eu sempre me identifiquei em comer restos que ficavam assim no lixo. Eu gosto de coisa assim jogada fora. Eu não posso ver um alimento com a data de validade vencida que me dá vontade de tomar. Eu sou desse jeito. Pense numa pessoa que gosta de roupa rasgada, suja. Sou eu. Eu sou assim. E eu amo ficar doente.
Ainda mais com uma doença assim que dói. Essa daí é a que eu mais gosto. Eu amo ser rejeitado. Quando as pessoas me desprezam, é maravilha, eu sinto tanta alegria. Meu irmão, e por que a gente se identifica com Lázaro? Então, mas aí a gente vê que Lázaro morreu, os anjos vieram, ele foi para o céu. E o rico morreu e acordou no inferno. E ele está desesperado. Ele está tão desesperado que você vê. Pessoas que têm sentimentos aparentemente bons vão para o inferno, um monte. Esse homem era apaixonado por sua família. Tem gente que diz assim, fulano é quase crente, ele vive para a família. Bom, ele nunca foi crente. Porque quem vive para a família é o seu ídolo. Ele está lá. Mas, Senhor, eu sei que eu vou queimar aqui nesse fogo. Mas meus irmãos não, Senhor, por favor. Se você de fato amasse os seus irmãos, você tinha se preocupado com eles enquanto você estava em vida. E não agora que você está morto. Então é preciso que a gente entenda. Às vezes a gente... Eu vejo, né, ao longo desse trajeto ministerial, como o cristão se relaciona com a morte de entes queridos. Isso é muito triste, né? Mas eu tenho que falar. Então a pessoa perde um ente querido, sabe que o ente querido não estava em Cristo, ele sabe. Mas ele quer se enganar que no último momento a pessoa se converteu e foi para o céu. E se você imaginar que a pessoa morreu e foi para o inferno, isso mudou o que em você? Às vezes a pessoa fica 2, 3 dias, meu Deus, devia ter evangelizado mais, devia ter orado mais. No quarto dia, voltou tudo normal. É como, por exemplo, quando tem um tiroteio. Em qualquer lugar, não só aqui, em Cor de Faria, não, em qualquer lugar que tiver tiroteio. Tem um tiroteio, no outro dia está todo mundo com medo de sair na rua, no terceiro dia todo mundo com medo de sair na rua, no quinto dia nem parece que teve. Você não vê nem mais o sinal de bala, porque a pessoa a rua já está tão movimentada. Você, rapaz, aqui teve um tiroteio outro dia, foi, e outro dia teve aqui. Porque o ser humano é assim, ele esquece as coisas rápido. A gente esquece o que não deveria esquecer e se lembra do que deveria esquecer. Por isso que é tão difícil para a gente perdoar. A gente deveria esquecer, mas a gente fica lá. Não, eu me lembro, passa uma pessoa e diz, aquele era o que no pré, eu chamava, né, de quando você, antes de fazer a alfabetização, como é que chama aquelas turmas? Maternal. No maternal 2, roubava meu lanchinho. Deixa ele vir para cá. Ele vai ver, ele vai achar. Então, a gente não esquece das coisas que deveria, e a gente esquece das coisas que não deveria esquecer. Outra coisa aqui, irmãos, que a gente sabe que é verdade e que a gente desconsidera. Agora, você leu o 2 Timóteo, 1 de Timóteo. A gente ainda tem live, calma, mas a gente daqui a pouco é a live. Né? 1 de Timóteo 3. Perdão, 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito, com E maiúsculo, afirma expressamente que nos últimos dias, alguns, e alguns aqui é muitos, viu? Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mas basta alguém apostatar que a gente acha que é o fim do mundo. Parece que foi a igreja que se desviou e não o apóstata. Mas como pode? Tantas pessoas entrando e saindo da igreja. Está tendo alguma coisa de errado aqui. Mas, então vamos ver as últimas 10 pregações. Não, está tudo bíblico. Mas e como as pessoas ouviram essas 10 pregações bíblicas e saíram? Mas não está escrito aqui. E as pessoas apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Você já conversou com uma pessoa que saiu da igreja? Você já conversou com uma pessoa assim? O coração dessa pessoa está cheio de amor, tá?
Você já viu alguma pessoa que saiu da igreja, mas está assim, naquele amor, chega a transborda. Saiu daqui, mas está vivendo uma vida que você olha para a pessoa e vê Cristo. É Cristo todinho. Então, por que a gente tem tanta dificuldade em enxergar isso aqui? Se está aqui, as pessoas vão apostatar, elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores. O mesmo espírito enganador que falou por meio da boca de Pedro, mas falou com a pessoa errada, que foi Jesus. Jesus, tem compaixão de ti. Já pensou alguém dizendo para você? Mateus, tem compaixão de ti, Mateus. Essa vida é difícil. Olha, Mateus, quando você entrou na igreja, você tinha moto. Agora você não tem nem bicicleta, homem. Nossa, Senhor Jesus. Mas que pode uma coisa dessa, irmão? Não pode. Não, era para já estar ou com a moto 2 cilindradas a mais, só era sempre quanto? 150. Era para estar com 300, no mínimo. Cilindrada, ou então com um carro. Mas nem bicicleta. Não pode uma coisa dessa. Porque a mentalidade das pessoas é justamente o que o espírito enganador vai falar para você. Ele vai tentar produzir na sua mente um desejo de que o paraíso pode começar aqui. Não, não pode. Não pode. O paraíso não tem nada a ver com essa terra que a gente está. Essa terra que a gente está amaldiçoada. Tudo que a gente fizer vai doer. É verdade. Pode ser. Casar é bom, vai ter problema. Verdade. Ter filho é bom, é maravilhoso, vai ter problema. Trabalhar é bom, vai ter problema. Dormir é bom, vai ter problema. É verdade. Tem gente que tem problema porque dorme demais, tem gente que tem problema porque dorme de menos. É por aí. Mas, irmão, nunca vi uma pessoa que disse assim, não, pastor, eu sou tranquilo. Durmo tranquilo. Não tenho problema nem para dormir, nem para acordar. Não, irmão, sempre tem. Comida é bom? Maravilhoso, irmão. Né? Mas vai vir problema. Ou você vai ver gente que está comendo demais ou de menos. Demais é mais comum, né? Alguns de medo. Então, as coisas são boas. Até as coisas boas, a gente consegue fazer alguma bobagem com elas. É verdade. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, irmão, senão a gente vai ser enganado. Senão a gente vai começar a adorar a criatura em vez do Criador. É verdade. A gente vai tirar o foco do céu e colocar o foco na terra. É isso que o inimigo quer que a gente faça. Ele não tem problema de se disfarçar de Deus de luz. Ele não tem problema de se disfarçar do seu melhor amigo. Ele não tem problema em te bajular. Pelo contrário, Satanás é um ótimo bajulador. Porque tudo que ele quer é atrair você para o mesmo lugar dele, que é o lugar de condenação. É o lugar de oposição a Deus. Por isso que Tiago é tão enfático quando diz, né? Todo aquele que se torna amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Para ver como é sério essa questão. Então, aqui ainda, em relação a esses princípios, como é diferente a maneira de Deus da maneira que muitas vezes nós nos colocamos para fazer a obra de Deus. Olha aqui o que diz, por exemplo, em 1 Timóteo 6. Eu vou concluir aqui essa passagem para a gente voltar a Êxodo e concluir para a abertura da live. Tá certo? Porque hoje eu acho que a live vai ser muito espiritual, porque os irmãos, os dois fizeram nazireado. Antes era só um, agora são dois. Então, 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eu li tudo assim sem parar, porque isso é uma frase. Se você prestar atenção, é uma única frase. Tem algumas vírgulas, mas é uma única frase. Agora eu vou
dar uma pincelada com vocês. Se alguém ensina outra doutrina, aí fica os irmãos, pastor, porque a gente é evangélico, mas toda igreja tem uma doutrina diferente. É claro. Porque você tem a sã doutrina e você tem várias doutrinas que não são sãs. Assim como, por exemplo, irmãos, uma pessoa saudável. O que é uma pessoa saudável? É uma pessoa saudável. Mas a pessoa doente, ela só pode ter uma doença? Então, por exemplo, parecia que sim, né? Porque há 2 anos atrás parecia que só morria de Covid. Né? Parou todo mundo de morrer de ataque de coração, ninguém mais morria, né? De tiro, ninguém mais morria de nenhuma outra morte, só morria de Covid. Pelo menos foi a sensação que muitos tinham na época da pandemia. Né? Então, quando a gente falava contra isso, as pessoas ainda ficavam dizendo que o errado era a gente. Então, quando a gente percebe que há uma multiplicação de falsas doutrinas, e essa é uma das acusações que fazem a igreja evangélica. Se você for ver, por exemplo, o que é que acreditam os batistas? O que é que acreditam os presbiterianos? E eu estou falando de igrejas que ainda são assim, né? Respeitáveis, né? Mas se você for para as seitas heréticas, adventistas do 7º dia, testemunho de Jeová, mormons, mas cada um vem aqui. Não, pastor, vocês tem o evangelismo em segunda, né? Não, segunda não dá para mim. Domingo aqui eu estou recebendo aquele pessoal que vai de camisa branca e pochete, aqueles meninos que vêm lá do sul para evangelizar aqui, os mormons. Eles me deram até um livrinho. Eles falam de Jesus também comigo. Mas eles não tem nada a ver. Como assim tem nada a ver? É a mesma coisa. Não é. Também vocês se entendem? Como assim nem a gente se entende? A gente se entende sim. Quem fala a verdade, entende com quem fala a verdade. A gente não tem comunhão com as trevas. Mesmo que as trevas se disfarcem de evangélico. Então, aqui já estava escrito que ia ser dessa forma. Não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que o referencial é o Senhor Jesus. Então você vê hoje em dia pessoas da igreja presbiteriana do Brasil, que é uma igreja muito respeitada, né, porque diz adotar os valores da reforma protestante, mas eles são a favor, por exemplo, do porte de arma, do assassinato, no caso de legítima defesa. Mas como assim? Se no Sermão do Monte está dizendo que não é para fazer desse jeito? O Sermão do Monte diz: se alguém for tomar capa, você puxa a 45 da cintura e dá um tiro. Não é assim, não? Eu pensei que fosse. Porque o pessoal tem até doutorado no Novo Testamento que fala isso. E o doutorado serve para quê? Só se for para jogar no lixo. Porque esse aspecto tão simples do Sermão do Monte, a pessoa não consegue discernir. E não sei porque essa pessoa aprendeu o grego, o hebraico, o aramaico, porque isso daqui não precisava nem aprender grego. Em português mesmo a gente entende. O que é difícil é fazer o quê? Praticar, obedecer. É fácil a gente apanhar e não revidar? É fácil, irmão? É fácil? Não. É por isso que a gente quer criar uma doutrina que defenda o revide. Não. É o seguinte: se você for evangelizar lá na China, e aí alguém tentar te matar enquanto você evangeliza, você pode morrer, não tem problema nenhum. Mas se você estiver em sua casa, aqui no Brasil, e alguém tentar entrar na sua casa, você pode atirar para matar. Que Deus tem nada contra isso. E fez o que com o Sermão do Monte? Rasgou e jogou no lixo. Porque Jesus não fala isso no Sermão do Monte. Aí vem um pastor, que é assim, ora 6 horas, né? O pastor das 6 horas, era 2 horas por uma cidade, 2 horas por não sei outro, 2 horas por não sei mais o que, era 6 horas que orava. Eu não vou dizer que é Paulo Júnior, não, pare com isso, deixa eu perguntar. E aí, de repente, esse homem fica famoso. E ele diz, né, uma pessoa que era pobre, o testemunho dele, ele foi usuário de droga. E aí, de repente, ele começa a ficar rico. Ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a ter coisas que ele nunca teve, nunca sonhou ter. E aí, de repente, ele diz a frase assim, tão
bonita e bíblica. Se você quiser ficar rico, trabalhe. Como assim? Se a Bíblia está dizendo que os que querem ficar ricos caem em tentação. Como assim trabalho? E ele dizendo essa frase no contexto de que não, estou combatendo os falsos mestres que querem usar o evangelho para ganhar dinheiro. E ele está fazendo o quê? Como foi que ele ficou rico e famoso? Foi fazendo o quê? Imagine. E ainda é a verdade. Percebe, irmão? Que é muito mais perigoso do que a gente imagina. A gente pensa que é só uma pessoa ter a teologia correta e aprovada. Não. E a vida? Como é? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo essas palavras de advertência a Timóteo. Ó Timóteo, vai ter gente assim. Vai ter gente, Timóteo, que vai chegar aí na igreja de Éfeso com caderninho, caneta, vai passar 3 anos, 4, aprendendo tudo que você fala em Éfeso aí, segundo essa doutrina, e depois vai lá para Laodiceia ganhar dinheiro com a doutrina que aprendeu com você de graça. Aí ele vai lá para Laodiceia, ou vai para Esmirna, ou outras dessas cidades lá da Ásia, e vai começar a abrir o curso dele de teologia e ganhar dinheiro. Mas ele aprendeu de graça. Mas ele não quer dar de graça, não. Ele só quis aprender de graça. Sabia que muitos desses pastores que hoje ganham bastante dinheiro, eles tiveram bolsa no seminário teológico, mas agora eles cobram para me ensinar. Ah, pastor, mas isso não tem problema. Pode não ter para você, mas para a Bíblia tem. Aquilo que às vezes a gente não vê problema nenhum, Deus vê um problema enorme. E a gente já falou aqui sobre o caso de Ananias e Safira. Você teria algum problema de alguém chegar na igreja, irmão? Imagine alguém chegando na igreja, tá os irmãos num dia que não tem culto. Estão fazendo, alguma obra na igreja, e aí chega uma pessoa com uma mala de dinheiro e diz: olha, eu vendi um apartamento. Foi um corretor amigo meu que vendeu. Eu vendi um apartamento e aqui está o valor do apartamento. Aí os dois, Quinho e Linho, perguntam: é tudo? Aí ele diz: é tudo, porque aqui a gente é pela fé, aqui é fé pura. Então venha que é bênção. Não pode, irmão. Aí daqui a pouco a pessoa morre na sua frente. Eita Jesus! E o que aconteceu aqui? Eu tenho nada a ver com esse assassinato. Então, irmãos, tem muitas coisas que a gente até bate palma e que Deus vomita. A igreja morna, Deus vomita. Tem gente que ama a igreja morna, porque ela nem é crente e nem é fria, ela é morna. Alguém já tomou banho de água morna? É bênção, né? Principalmente se for aquele dia frio. O morno é confortável. É aquele estado assim, ó, nem é quente e nem é frio. É bênção. É aquela cadeira que você senta e parece que ela foi feita, sabe, na sua medida. As costas sempre encaixam. A cabeça chega e faz assim, ó. Você diz: varão, aqui não pode não ser o céu, mas está pertinho, viu? Irmão, se a gente tem essa sensação aqui na terra, ela é enganosa. Porque a terra não produz isso. Qualquer tipo de conforto terreno é engano. Os únicos confortos e consolos que a gente recebe é no Espírito. Até quando a gente tem algum acréscimo material na vida do crente, é tribulação. Vou imaginar que em uma semana você ganha uma quantidade de dinheiro. Na outra semana, meu filho, o que você vai ter de novos amigos? Você sabe que eu sempre gostei de você, né? Você sabe. Você me chamava para ir para a igreja, eu não ia. Por quê? Corre. Mas onde é a sua igreja? Quero ir. Por quê? Porque as pessoas gostam desse tipo de coisa. Elas gostam de ir em algum lugar onde elas terão alguma vantagem. Então,
Por isso que a obra de Deus, irmãos, ela não pode ser feita para alimentar esse tipo de sentimento maligno que está dentro do coração humano, longe de Deus. Mas o contrário, olha que Jesus, o ensino de Jesus é segundo a piedade. A ideia de piedade aqui, irmãos, é um conhecimento teológico e prático. É aquele que conhece bem a palavra de Deus para vivê-la bem. Porque eu não posso viver corretamente se eu não conhecer o que é correto. Se eu não conhecer a verdade, como é que eu posso viver a verdade? Mas se eu conhecer a verdade e não viver a verdade, o que é que eu me torno? Então aqui ele diz, é enfatuado. A ideia aqui não tem proveito nenhum. É uma palavra muito próxima com aquilo que a gente conhece como vaidade. Algo que tem aparência, mas que não tem essência. É uma nuvem. Nada entende. Você já percebeu que tem um monte de gente que fala e não quer dizer nada? Eu ouvi várias pregações assim no começo da minha caminhada. A pessoa passava 1 hora falando um monte de abobrinha e depois dizia um versículo bíblico que não tinha nada a ver com o que falou. Mas como assim? Não entendi. Porque quando a gente vem para cá, a gente não quer ouvir de psicologia, de história. A gente não quer ouvir. A gente às vezes até usa determinadas expressões para fazer uma analogia. Você pode pegar um conhecimento de determinada área e você faz uma analogia em relação ao que está escrito na Bíblia. Mas a sabedoria do mundo, ela não tem valor dentro da igreja. Ela não tem valor no coração do cristão. O coração do cristão está dominado pela sabedoria de Deus, pela sabedoria do alto. Então essas pessoas que falam muito, elas só revelam que nada entende, mas tem mania por questões. Você já viu gente assim? Eu acho difícil você ver alguém assim, é tão difícil, né? Pessoas que têm mania por questões. Vou dar um exemplo. Já teve uma época que eu andava de terno, eu pregava de terno. Aí muita gente dizia que fariseu. Terno, fariseu. Você viu? Uma coisa simples de terno. Aí agora eu visto farda. Falta de reverência. Que pode ir na igreja, pode estar de tênis. Tênis em cima do púlpito. Mas vem cá, quando eu estava de terno, não falava também. E agora que está de calça, jeans e blusa, qual foi o problema? Porque é como o próprio Senhor Jesus disse. Olhe, veio João Batista, não comia e nem bebia. Dizia o que de João? Tem demônio. Mas a pessoa não come, não bebe. Fica lá enfurnado num negócio, num deserto, com os cabelos rupiados, uma barba desse tamanho, comendo gafanhoto na silvestre. Isso tem sentido. É um louco. Aí vem Jesus, come e bebe, e dizer o que de Jesus? É glutão e beberrão. Irmão, Jesus nem comia direito. A ponto dos discípulos ficarem preocupados, a mãe dele fica preocupada, meu filho, você está comendo. E as pessoas, glutão, beberrão. Porque ele sentava numa mesa com as pessoas. Então, entenda uma coisa, as pessoas sempre vão falar mal. Porque luz e trevas nunca vão dar certo, irmão. Então, o importante é você estar em paz com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Mas não meça a sua espiritualidade pela crítica dos outros. Então, aqui a gente percebe quantas pessoas da igreja têm problema. Tudo tem contenda, irmão. Tudo. Aí vem alguém e traz uma comida. Absurdo, você viu? Trouxe comida para a igreja. Aí não tem comida. Meu Deus, que absurdo. Não trouxe nada, Jesus. Irmão, aqui com fome, não tem nada para comer. Bota um café. Como é que bota café? O povo com problema de coração, pressão alta, vai morrer todo mundo. Tira o café. Coitadinho, o povo chega aqui do trabalho cansado, com sono, tem um cafezinho para tomar. Percebeu que é só reclamação, irmão? Tudo é contenda.
igreja lá, não tem ar-condicionado, ventilador. Ele não sabe se liga o ventilador, é para ter um ventinho, mas aí se tiver o ventinho, não dá para ouvir a pregação. Ou se desliga o ventilador, fica suado e ouve a pregação. É essa luta, né? Aí, como é que absurdo, estrutura a igreja. Aí vem para cá com ar-condicionado. Absurdo, um lugar com ar-condicionado. Que coisa assim, né? Metida. Acho que assim, quando tem ar-condicionado assim, o Espírito Santo já foi embora, porque o Espírito Santo gosta de calor. Tudo é para criticar, tudo. É como, por exemplo, o irmão Paulinho estava com os cortes militares bonitos assim. Aí hoje ele fez um nazireado. Vai criticar também. Tudo é crítica. Mas é para poder combinar com o Quinho, meu filho. Você não entendeu, você vai entender a profecia. Então, questões e contendas de palavras. Quantas pessoas às vezes pegam a Bíblia e aí vai dizer assim, mas pastor, como é esse negócio aqui? Porque a Bíblia não fala do dinossauro. E eu assisti aquele filmezinho Parque dos Dinossauros. Eu assisti Parque dos Dinossauros 1, 2 e 3. E tem aquele outro também, qual é o nome? Jurassic World. Que é em inglês ainda, né? O nome. E é 1, 2 e 3 também. Toda é trilogia, são 6 filmes, né? Tem dinossauro, pastor. Na Bíblia não tem dinossauro. Meu filho, você vai pro inferno por causa do dinossauro. Só que voltava. Você abrir mão da sua salvação por causa dos dinossauros. Olha, eu posso te dizer uma coisa. Se os dinossauros existiram ou não, não vou entrar nessa questão. O que eu posso te garantir é que Jesus não morreu por eles. Jesus morreu por seres humanos. Então, a Bíblia não é para contar a história da humanidade. A Bíblia é para mostrar como a humanidade se afastou de Deus e a maneira de se reaproximar dele. A Bíblia não é uma enciclopédia para te dizer porque existem moscas, porque existem baratas. Eu não entendo como um Deus que cria tanta coisa bonita cria baratas. Eu tinha na minha mente antes de ir para a igreja que a barata foi o cão que inventou. Só pode ter sido o diabo não inventou nada. Pastor, o diabo inventou a barata. Não é possível. Aquele negócio nojento. Foi Deus que criou todas as coisas, até a barata. Então, cuidado com essas pessoas que têm contendas. Eu vi uma vez um documentário, né, onde um jovem que havia sido alcançado pelo Evangelho, ele era descendente de índios, ele tinha voltado para a sua tribo, né, e estava tentando evangelizar o seu pai. E aí ele começa a falar de Jesus, e ele tem um momento que ele está falando de Jesus e que ele fala dessa questão de que Deus, o verdadeiro Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo em um único Deus. Aí na hora que o pai disse, aí não dá para mim. Porque assim eu consigo entender que tem o Deus Sol e o Deus Lua. Um toma conta do dia, outro toma conta da noite. E eles se completam. Eu consigo entender isso. Mas eles são três e são um só Deus, não bate. Se você me disser que eles são um que se divide em três, eu até entendo. Mas não, você está me dizendo que eles são um Deus e são três pessoas, não dá. Pois é assim, meu pai. Eu também não entendo, mas é isso que é a verdade. Aí ele diz, um Deus que eu não consigo entender, eu não posso aceitar. Mas como é que a criatura vai conseguir entender o Criador? Não, irmãos, a gente entende a mensagem de salvação. E só entende por milagre. Porque ninguém pode crer no Evangelho por intelecto. Quando a gente crê no Evangelho, é por obra do Espírito Santo. Mas mesmo aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não está nem arranhando a superfície de Deus. A gente vai passar trilhões de anos no céu e ainda vai ter coisa de Deus que a gente não sabe, vai conhecendo. Então, quando a gente percebe essas pessoas que ficam contendendo com expressõezinhas, com palavras, o que essas pessoas estão procurando? Uma forma de não se voltar para o que é importante, a prática do que você conhece.
Então vamos dizer, você está com problema em relação a Gênesis, né? Umas passagens aqui você está com problema. Você está com problema em relação a entender o livro de Levítico, porque você é vegano. Sim, mas você entende o Evangelho? Entendo. Conseguiu entender Mateus 5, 6 e 7? Muito bem. Já li inclusive o Sermão do Monte de Martin Lloyd Jones 3 vezes. Então pratique. Não, mas Deus é muito maior que isso, eu sei. Mas se você praticar só isso, você encontra Deus. Porque Ele já encontrou você. Se você conseguir praticar isso. Então, quando a gente fica preocupado em discutir um monte de coisas que são secundárias, é para a gente não fazer o essencial. Por quê? Porque debater é muito mais fácil do que fazer. Percebeu como? O que você acha que é mais fácil? Você jogar 90 minutos de futebol ou você ficar numa mesa de bar criticando os jogadores e bebendo cerveja? Quem você acha que se desgasta mais? Pastor, acho que é o pessoal da mesa de bar. Só se for da quantidade de vezes que se levanta e vai no banheiro. Então o jogador, meu filho, ele pode ter todos os defeitos do mundo, né? Mas ele está lá suando. Dificilmente você vai ver um jogador que sai do jogo sem suar. Às vezes o goleiro, né? Mas até o goleiro fica lá pulando, fazendo um negócio lá para ficar aquecido. Aí chega um monte de gente sentado numa mesa de bar. Você entende de futebol melhor que todo mundo. Aí você diz, por que você não vai lá? É como o jogador que perdeu o pênalti. A cabeça toda, perdeu o pênalti, o trave aquele tamanho. Até meu filho de 5 meses fazia aquele gol. Vai você. Vai lá chutar o pênalti na final do campeonato. Com toda a torcida olhando para você, vai lá você chutar, você dizendo que é fácil fazer até de olho fechado. Vai lá chutar. Percebe, irmãos, que até nisso, que é algo tão carnal, tão mundano, dá para a gente perceber que criticar é muito mais fácil do que fazer. Verdade. Por isso que na igreja tem tantos críticos e tão poucos obreiros. É tão fácil falar mal do pastor, falar mal do que a igreja está fazendo, com o pouco que tem. E por que você não ajuda? Por que não coloca a mão na massa? Eu não, que não quero me sujar. Eu quero continuar sendo crítico. O crítico é muito bom. Eu fecho a cara, digo que não gosto, aponto os defeitos e pronto. É uma ótima forma de você ir para o inferno. Não tem forma mais tranquila do que ir para o inferno do que essa. Ficar criticando aqueles que estão fazendo, aqueles que estão se entregando à obra do Senhor. Pedro é perfeito? Pedro era perfeito? Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele nunca mais errou? Errou. Uma dessas vezes, inclusive, está em Gálatas. Mas você pode dizer que Pedro não era cheio do Espírito Santo? Você pode dizer que Pedro não vivia para Cristo todos os dias? Criticar Pedro é fácil. Viver como ele viveu, depois da regeneração, aí é para poucos. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com esse espírito. Aqui eu vou concluir isso. Eu vou concluir nessa passagem. Quantas pessoas criticaram o ministério de Moisés? Quantas? A gente falou aqui, no texto fala daqueles magos, né? James e Jambres, se eu não me engano. Mas depois vai vir o próprio povo de Deus. O próprio povo vai ser o que mais critica Moisés. Tem gente que quer até apedrejar ele. Você acha que é fácil isso? E você acha que quem apedrejou Estevão foram quem? Foram os romanos? Não, foi o pessoal do próprio povo. Estevão era judeu. Estevão estava pregando ainda no momento em que a igreja estava pregando em Jerusalém. Eles ainda não haviam sido levados para outros locais, eles estavam só lá em Jerusalém. Tanto que eles se reuniam no templo, todos os dias, pregando para que aqueles seus irmãos, né, judeus, fossem salvos. Como é que ele inicia a exposição? Pais e irmãos, ouvi. O que foi que fizeram com ele? Mataram.
Então é preciso que a gente tome bastante cuidado, porque não para que a gente não seja assassinado, porque ser assassinado por amor a Cristo e ao seu Evangelho é maravilhoso, pode até arder, mas é bênção. O problema é a gente se tornar um assassino. Para que a gente se torne um Caim, irmãos, basta um dia a gente se decepcionar com o que Deus falou. Não foi isso que aconteceu com Caim? Porque os dois estão indo adorar. Mas teve um dia que Caim não gostou da reprovação de Deus. E aí descontou em quem? Em Abel. E a gente viu o primeiro homicídio. Então é preciso que a gente tome cuidado do nosso coração. É preciso que a gente se examine cada vez mais. Os irmãos que vão fazer a live podem tomar os seus lugares respectivos. É preciso que a gente se examine, irmãos, porque assim como o céu é logo ali, o inferno também. Assim como nós estamos a um passo de uma comunhão maior com o Senhor, a gente também está a um passo da apostasia. Escolhas erradas, irmãos, produzem consequências dolorosas. A Bíblia mostra isso de diversas formas, através da vida de várias pessoas que eram do povo de Deus. E a gente precisa tomar cuidado, porque não é só aprender. Perceba que, olha a quantidade de pessoas que se reúnem para aprender a Bíblia. É pequena. E a quantidade de pessoas que vai obedecer ao que é ensinado é menor ainda. Então é preciso que a gente tenha essa seriedade em relação ao nosso exame pessoal. Porque só existe uma pessoa que pode, só existe um pecado que pode te afastar de Deus, é o seu. Então, por mais que a gente possa estar andando com pessoas que estão vivendo uma vida, né, que não deveriam estar vivendo, mas assim, em primeiro lugar, é a trave do nosso olho que a gente tem que tirar. Em primeiro lugar, é o nosso coração que a gente tem que guardar. É o nosso olho que a gente tem que guardar. Se o olho da gente, se for trevas, e aí? Então é preciso que a gente tenha esse senso de urgência da vigilância. Como nós precisamos estar orando e vigiando o tempo todo, irmãos. Porque o mundo é enganoso, o nosso coração é enganoso e o inimigo é ardiloso, cheio de astutas ciladas para nos fazer tropeçar. Eu já disse algumas vezes como esses filmes de Hollywood fazem um desserviço muito grande ao Evangelho. Porque todo mundo pensa que enfrentar o demônio é alguma coisa que está voando, é alguma pessoa que está rosnando. Não, irmãos, o demônio, na maioria das vezes, ele chega disfarçado de seu amigo. Ele chega disfarçado de uma boa ideia. E aí você, não, mas não tem chifre, não está com tridente, pelo contrário, está com a auréola, está brilhando, é luz. Não me fez perder um centavo, pelo contrário, me deu uma dica, vou ganhar R$1 milhão na Bolsa de Valores. Aleluia! Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos louvar os nossos irmãos nazireus.
Guia-me pra que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer me chames. Levar-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E guia-me pra que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Levar-me mais fundo do que já estive, pois minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou Deus, tu és Para terminar a igreja dizendo: Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está neste lugar, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite. Nós queremos te louvar, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos conduzido. O Senhor sabe como nós temos te seguido, Senhor. Apesar de toda a imperfeição da nossa parte, o Senhor sabe que é a tua graça que tem nos conduzido, Senhor. E é única e exclusivamente confiantes nessa graça que nós nos prostramos diante de ti nessa noite e te agradecemos por essa eleição que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo para que fôssemos teus. E oramos para que o Senhor complete essa boa obra em nós, Senhor, transformando dia a dia o nosso caráter, mudando, Senhor, as nossas estruturas de pensamento, mudando o nosso coração para que venhamos a ter outros sentimentos, Senhor, que revelem que somos teus, que não somos mais pertencentes a este mundo, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos às ciladas, Senhor, que nos rodeiam. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos diligentes em relação a tudo quanto o Senhor nos ordena, para que não venhamos a aprender da pior forma, que uma obediência tardia é desobediência, Senhor. Mas possamos estar dia a dia renunciando, tomando a nossa cruz e te seguindo, Senhor. Por mais difícil que essa vida possa ser, é essa que nós queremos viver. Pois somente é dessa forma
E nós sabemos que existe vida. Não existe vida, Senhor, longe da tua cruz, do teu caminho. Por isso a necessidade que o Senhor nos impõe de renunciar. Renunciar à antiga vida para que venhamos viver a nova vida. Renunciar os nossos desejos para que venhamos a usufruir dos teus desejos por nós, que são muito maiores e melhores, Senhor. E finalmente, andar no teu caminho, Senhor, que é muito mais maravilhoso do que qualquer caminho que possamos imaginar para nós mesmos aqui nessa terra. Pois temos aprendido, Senhor, e te louvamos por nos ensinar a prática que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que foram chamados segundo o teu propósito, Senhor. Que seja assim na vida de cada um de nós aqui nessa noite, na vida de cada um dos do mundo, que são os nossos irmãos e irmãs, que ouvem e obedecem à tua voz, assim como nós queremos fazer, Senhor. Ajuda-nos a estarmos ainda mais unidos com a família na fé. É bom para com o teu povo, e nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E para encerrar, o irmão vai cantar mais um louvor. Oh, Senhor Jesus Cristo. Verdade, pastor? Ó, irmão, não pode falar mentira, não. Tá, sim. Vamos cantar. Ô, irmão, me alegro. Pastor, faz isso comigo. Oh, Deus, me ajuda, Senhor Jesus Cristo, porque eu não esperava por isso. Vamos lá, então. Vamos dizer que esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Só a morte. Só a morte dura aqui. Mas existe esperança. O que é que a gente faz? Em ti. Já fui mundo, já fui trevas. Já fui mundo, já fui trevas. E odiava a sua luz. Mas a um pecador tu salvas. Creio em ti, ó Deus triuno. Creio em ti, Deus Pai Senhor. Creio em ti, ó Cordeiro Cristo. Creio no Consolador. Creio em ti, Deus crucificado. Creio em ti, ó vencedor. Creio em ti, elevado à glória. E se creio que se breve voltará. Se breve voltará. Jesus, ele vai voltar. Se breve voltará. Se breve voltará. Creio em ti. Nossa fé é mais digno. E cremos no poder de Deus. E cremos no poder de Deus. E pela fé nós prosseguimos. E pela fé nós prosseguimos. Creio em ti, creio nas promessas do Senhor. Creio em ti, ó Deus Senhor. Creio em ti, Deus Pai Senhor. Creio em ti, ó Cordeiro Cristo. Creio no Consolador. Creio em ti, Deus crucificado. Creio em ti, ó vencedor. Creio em ti, elevado à glória. E se breve Deus, se breve voltará. Se breve
voltará. Mas o Senhor, Ele vai voltar. Se breve voltará. Sim, se breve voltará. Que se ouça o som da boas novas de salvação para os que creem da igreja. Então, para o mundo ouvir, creio em ti, o poder de Deus nos mostrará. Teu Espírito transformará pecadores em filho de Deus. Creio em ti, ó Deus Senhor. Creio em ti, Deus Pai Senhor. Creio em ti, ó poder do Cristo. Creio no Consolador.